E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja assistindo esse vídeo aula, o que importa é que você está querendo estudar, está com ânsia, está com fome, quer porque quer estudar. Então, chega comigo que é hoje, certo? Então, pessoal, na aula de hoje, nós vamos tratar do seguinte tema: ligações químicas, tá? Ligações químicas, uma introdução, beleza? Por que introdução? Não adianta eu chegar aqui meter o que é ligação química, quem faz, como é que faz, tudo mais, sem explicar como e por que isso acontece. Tranquilo? Se liga que no final vai ter um negócio de extrema importância chamado diagrama de Linus-Pauling, certo? Que é que vai mais para frente ser útil para você saber identificar o tipo de ligação que vai ser formada. Tranquilo? Então, vamos seguir, tá? Primeira pergunta. Em que consiste a ligação entre dois átomos? Aí a pergunta: por que o diamante é duro e o sal não, se ambos são cristais? Perguntaram isso. Outra, por exemplo, por que também o carvão ele é diferente do sal? Porque o carvão é diferente do diamante, tá? É porque, pessoal, eles possuem ligações químicas diferentes, tá? Perdão. Possuem ligações químicas diferentes, pessoal. Então, as ligações químicas que são feitas por algo microscópico vai ser diretamente proporcional no que essa matéria vai se tornar no macroscópio, ou seja, onde a gente vê. Tranquilo? Então, a ligação química que dá origem ao diamante é a ligação covalente, ou seja, molecular. Já a ligação que existe no sal comum de cozinha é a ligação iônica, que é chamada de eletrovalente. Então, perceba que a ligação química do diamante é uma, a ligação química do sal é outra. Aí você pode perguntar, mas professor, isso quer dizer que toda pessoa que faz ligação covalente vai ser igual ao diamante? Não, certo? E toda pessoa que fizer ligação iônica vai ser igual ao sal? Também não, certo? Mas a diferença entre eles, especialmente, é um faz ligação química e a outra ligação química covalente e a outra faz ligação química iônica, beleza? Então eu tenho uma tabela periódica, galera. Ó, vocês já viram que na tabela periódica tem as famílias, os períodos, tá? Famílias assim, períodos assim, tá? Essas duas aqui, e dos 5 até esse daqui, ó, são todos da família A. Aqui todos da família A. Então, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. E esses daqui são todos da família B. Então, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 11B, 12B. Esses dois lantanídeos e actinídeos estão aqui dentro, certo? Lantanídeos e actinídeos. Por que eu estou mostrando a tabela periódica? Esse assunto é ligações químicas. Toda coisa a ver com a outra. Por quê? A partir de agora, você tem que saber identificar qual elemento, quando juntar com outro, qual tipo de ligação que ele vai fazer. Se é iônica, se é covalente ou se é metálica. A gente não vai aprender isso hoje, certo? A gente vai aprender hoje como identificar primeiramente a distribuição eletrônica, certo? Que é parte da distribuição eletrônica que a gente vai fazer as ligações químicas. Mas deixa eu falar para frente um pouquinho. Então, característica dos metais e dos não metais, certo? Vou puxar aqui. Beleza. Ó, metais. Formam substâncias simples, não metais também. Os metais, no geral, sua grande maioria, conduzem corrente elétrica e calor. São bons condutores de energia. Os não metais são péssimos condutores de energia. Os metais podem se transformar em lâminas e fios, pela dureza, pela condução de energia. Os não metais, eles não conseguem se transformar em lâminas e em fios.
No geral, os metais são sólidos nas condições ambientes. Os não metais são sólidos, líquidos ou gases nas condições ambientes. Beleza? Então, nem todo metal ele é sólido, tá? Porque tem um metal chamado mercúrio, que na temperatura ambiente ele é líquido, certo? E os não metais, eles podem ser sólido, líquido ou gás na temperatura ambiente, certo? Não é porque é não metal, quer dizer que ele pode ser só gasoso, só gasoso, líquido, tá? Ele pode ser gasoso, líquido ou sólido também. Tranquilo? Substância química, pessoal, quando elas se unem, daqui a pouco eu digo por que se unem, mas quando elas se unem, elas podem formar por três tipos de união, ou três tipos de ligações químicas. Ela pode se formar por meio iônico, ela pode se formar por meio molecular, ou pode se formar por meio metálico. Se for por meio iônico, ela faz uma ligação iônica. Se for por meio molecular, faz uma ligação covalente. Se for por meio metálica, ela faz uma ligação metálica. Tranquilo? Então, quem é que vai fazer por meio iônico, a ligação iônica? Ela ocorre por transferência de elétrons, tá? Anote aí no seu caderninho de resumos, que isso aqui vai ser de extrema importância. E quem é que faz? É metal com hidrogênio, metal com semimetal ou metal com ametal. São esses que vão fazer as ligações iônicas. Covalente ocorre com compartilhamento de pares de elétrons. Compartilha, um perde, transferência, e o outro ganha. Aqui ninguém perde, aqui ninguém ganha. Aqui eles compartilham. Quem é que faz? Ametal com hidrogênio, ou hidrogênio com hidrogênio, ametal com semimetal, ametal com ametal. Todos esses aqui, quando se juntam, fazem por ligação covalente. E metálica, pessoal, são cátions de elementos metálicos envoltos em uma nuvem eletrônica. É como se fosse um mar de elétrons, como expliquei lá na sala, sabe? Então, eu vou ter cátions, ou seja, apenas cargas positivas, todos juntinhos, aqui, 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 e ao redor deles uma nuvem eletrônica, os elétrons. Quem é que faz a ligação metálica? Apenas os metais, certo? Aí tem uma teoria do octeto, pessoal. Muito importante isso aqui. O que é a teoria do octeto? Primeira pergunta, antes do que é a teoria do octeto, por que é que os átomos se unem? Essa é uma pergunta que parece simples, mas de uma complexidade muito grande. Por que os átomos se unem? Ora, tem lá um átomo paradinho quietinho na dele. Tem outro do lado dele. Por que gotas? Eles vão querer se juntar, se unir, fazer uma ligação. Ora, isso é porque eles procuram uma estabilidade. Tá? Qual é essa estabilidade? Essa estabilidade, pessoal, ela é adquirida quando é atingida a regra do octeto. O que gota é a regra do octeto? É o seguinte, todo gás nobre, o nome já está dizendo, gás nobre, uma pessoa nobre já está estável na vida. Todo gás nobre, excesso o hélio, tá? Com exceção do hélio, mas todos os gases nobres, neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio, na sua última camada, que é chamada de camada de valência, ele vai possuir 8 elétrons. 8, 8, 8, 8, menos o hélio, que só se contenta com 2. Mas todos eles são com 8. Então, se a teoria do octeto, pessoal, todos os outros elementos que não são nobres, que não são os gases nobres, eles buscam ser nobre. Ou seja, eles buscam a estabilidade. E já que você não consegue fazer isso sozinho, você procura alguém para fazer. Então, por isso aqui os átomos eles se unem. É porque um com o outro, eles se juntam com união, a palavra é essa, com união, se ligam e eles vencem obtendo a estabilidade. Que filosófico, né? Duas coisas se unem para poder um bem maior. Ó, que negócio bonito, tá vendo?
Então, isso acontece no mundo microscópico. Os átomos vão se unir para poder obter uma estabilidade, que é ter 8 elétrons na sua camada de valência. Camada de valência, anota aí para você nunca mais ser na sua vida, camada de valência é a última camada daquele elemento. Daqui a pouco a gente vai saber como descobrir a camada de valência, tá? Mas saibam disso. E como é que eu sei isso aqui? Que tabelinha é essa aqui, ó? Vou ter que lembrar do modelo atômico de Bohr. Dá uma revisadinha aí, tá? O modelo atômico de Bohr é o seguinte. Eu tenho um núcleo e ao redor desse núcleo eu tenho orbitais. Certo? Os orbitais, que é o local com maior probabilidade de se encontrar o elétron. E eu tenho as camadas, ó, K, L, M, M, N e por aí vai. Até o Q. Não apareceu aqui, tá? Mas o K, L, M, N, O, P, Q está aqui para o lado, não apareceu. Mas eles são as camadas. Então, quer dizer que o hélio, na sua camada K, que é a última camada, ele tem 2 elétrons. O neônio, na camada L, vai ter 2 elétrons na K, ó, e vai ter que ter 8 elétrons na sua camada de valência, que é a última, a L. A mesma coisa ocorre com o argônio e por aí vai. Tá? Então, a última camada, que é essa daqui, para o neônio, tem que ter 8. Qualquer outro elemento que tenha 7 aqui, ele vai ter que receber um elétron para poder ficar com 8. Tá? Porque ele busca a estabilidade. Beleza? Então, vamos apagar aqui. Tranquilo. Vamos lá. Aqui eu botei uma chargezinha para você. Como fosse uma charge, né? Um diálogo. Ó, o sódio, ele fala o seguinte. Eu ficaria mais nobre, ou seja, mais estável, sem este meu elétron no terceiro nível. Qual o terceiro nível? Terceira camada. Camada 1, camada 2, camada 3. Pessoal, a camada 3 do sódio tem só um elétron aqui. Ó. Um elétron. Ele não quer ficar estável? Ele quer ficar estável. A questão é, para ele ficar estável, ele tem que ficar com 8. Ele tem 1. Para 8, ele teria que ganhar 7. Olha que trabalho. Então, ele prefere o sódio perder esse elétron aqui. Quando ele perde esse elétron, a última camada dele, a camada de valência, não é mais o 3. Agora é o 2, porque eu não tenho mais elétrons aqui. Tá? Então, na segunda camada, quando ele perder esse elétron aqui, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É mais fácil o sódio perder esse elétron para ficar com 8 do que ele sair procurando 7 por aí. Tá? Já o cloro, aí ele fala, se você quiser, eu lhe dou este meu elétron. Olha como ele é bonzinho. Aí o que o cloro fala? Oba, obrigado. Estava mesmo precisando de mais um elétron para adquirir estabilidade. Por quê? O cloro ele tem uma camada, 2 camadas. Na terceira, o cloro tem 7 elétrons. 3, 4, 5, 6, 7. Para ele ficar estável, ele precisa de um elétron. Aí o que acontece? Esse elétron do sódio vai ser doado para o cloro. Então, aqui vai aparecer um elétron. Aí o cloro vai ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, que é a camada mais distante do núcleo. Aqui é o núcleo, aqui é ela. Camada de valência mais distante. Vai ter 8 elétrons. E o sódio agora vai apresentar na sua camada mais distante do núcleo, que é a camada de valência, vai apresentar agora 8 elétrons quando ele perder esse. Tranquilo? Então é por isso e como acontece a teoria do octeto. Tá? Então, aí é que entra a coisa importante. O diagrama de Linus-Pauling, que eu falei no começo da aula. Para que ele serve? Primeiro, ele nos serve, é isso daqui, ó, certo? Você está vendo aí, isso aí é o diagrama de Linus-Pauling. Ele dá o número de camadas, ou níveis, tá? Camada 1, que é a camada K, 2L, 3M, 4N, 5O, 6P, 7Q. O que é isso aqui, professor? Isso daqui são subníveis, ou seja, as casinhas
onde vai ser encontrados os elétrons. E não existe casas com diferentes tamanhos. Cheguei até mais perto aqui para olhar mais perto de vocês. Não existe casas de diversos tamanhos? Existe. E a depender do tamanho da casa, vai depender a quantidade de pessoas que cabem dentro, concorda? Então, uma casa que tem um tamanho para morar 2 pessoas, logicamente você não vai poder botar 3 lá dentro. Então, o que é as casas que eu estou falando aqui? As casas, pessoal, são os subníveis. Onde são os subníveis? São 4. S, P, D e F. Tá? O S é a casa menor. Então, nessa casa S, vai caber apenas 2 elétrons. 2. Tá? Mas é obrigado sempre ter 2 nela? Não. Até 2. Aqui pode ter 1, aqui pode ter 2. Aqui pode ter 3, jamais. Tranquilo? Então, aqui só cabe até 2 elétrons. A casa P, pessoal, é um nível maior. Então, é a casa maior. E no P, cabem até 6 elétrons. Pode ter 5? Pode. Pode ter 4? Pode. Pode ter 7? Não. Aí, você bota 6 aqui e vai para o próximo. Daqui a pouco eu explico. Tá? Mas aqui vai até 6. O D, como é a casa maior, vem para 10 pessoas. Pode ter menos, mas nunca mais que 10. E o F até 14. Tá? E o número máximo por elétrons por nível, ou seja, na camada K, que é a camada 1, só tem isso daqui, e isso daqui só vai ter 2 elétrons. Na camada L, pessoal, vai caber até 8 elétrons. Ó. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 mais 6, então aqui tem 8. Na M, 18. Na N, 32. Na O, 32. Perdão, 32. Por quê? 2 mais 4 mais 10 mais 14, 32. 2 mais 4 mais 10 mais 14, 32. 2 mais 6 mais 10, 18. 2 mais 6, 8. Tranquilo? Isso é a quantidade de elétrons que tem em cada camada. Mas como é que eu vou fazer a distribuição aqui? Você a cabeça até como dúvida. Tá vendo? É o seguinte. Tá vendo essas flechinhas aqui? Essas flechas são as ordens de preenchimento. Tá? Então, como é que a gente faz esse preenchimento? Vou até escrever aqui. Vai ser pelo número de elétrons que cada átomo tem. E esse número de elétrons, pessoal, ele é igual ao número atômico ou número de prótons. Por quê? Lembra lá, modelo atômico de Bohr. O átomo ele tem que ser neutro. Se ele tem que ser neutro, o número de cargas positivas, que são os prótons, tem que ser igual ao número de cargas negativas, que são os elétrons. Então, sei lá, um átomo X, ele tem 7 prótons. Então, ele vai ter que ter 7 elétrons. Tá? Deixa eu refazer esse Ezinho aqui, ficou muito feio. Pronto. Elétrons. Se ele tem 7 prótons, ele tem que ter 7 elétrons. Porque 7 com menos 7 vai dar 0. Então, fica neutro. Carga 0. Tá? Pessoal, se ele tem 7 elétrons, dá para eu fazer a distribuição eletrônica. É só você seguir as setinhas. Ó, primeira seta é essa. Então, a primeira seta eu vou encher com 1s2. Eu vou usar todos os dois aqui. Porque eu tenho 7, eu posso usar 2 elétrons aqui. Eu usei 1s2, pessoal. Usei 2 elétrons já. 2 elétrons. Eu tinha 7. Usei 2. Agora eu tenho só 5 elétrons para usar. Beleza? Então, eu usei a primeira seta. Usei 2 elétrons. Eu vou usar a segunda seta. É a segunda. Ó, segunda seta. Então, a segunda seta vai ser 2s2. Ó, 1s2, 2s2. Eu já usei quantos elétrons no total aqui? 2, com 2, 4. Falta quantos? 3, exatamente. E onde é a terceira seta? Essa daqui, ó. Essa daqui é a terceira seta. Então, eu começo daqui e se der, eu venho para cá. Mas acho que não vai dar. Vamos ver. A próxima casa aqui é o 2p6. 2p6.
Só que o 6, pessoal, é a quantidade máxima. Não é para você colocar o 6 aqui, não. Se você colocar o 6 aqui, o que acontece? Conte quantos elétrons aqui você tem no total. 2, 4, mais 6, 10. Só que esse átomo aqui, ele não tem 10 elétrons, ele tem 7 elétrons. Então, você não pode colocar o 6. Você vai colocar quanto sobra para 7. Você tem 2, 4. 4 elétrons aqui. Você não tinha 7? 7 menos 4, 3. Então, aqui você coloca 3. Aí vai falar, professor, não era 6? Por que agora tem 3? É o que eu falei. O 6 é a quantidade máxima. Você pode ter menos do que 6. Você pode ter uma casa com 6 pessoas. Você pode ter uma casa com 2 pessoas. E essa casa ela pode comportar até 6. Mas não é obrigado você morar com 6 pessoas lá dentro. É a mesma coisa aqui, ó. Essa casa P comporta até 6 elétrons. Só que aqui você não tem 6 para morar. Você tem só 3. Então você coloca os 3 aqui, ó. Aí você soma 2 elétrons, com mais 2, 4, com mais 3, 7. Então, essa daqui é a distribuição eletrônica para o átomo X aqui que a gente fez. Tá? A pergunta que eu faço. Qual é a camada mais distante do núcleo? A1 ou A2? Aí você vai fazer. Faz o modelo de Bohr, onde eu tenho um núcleo e ao redor dela eu tenho camadas. Aqui eu só tenho 2 camadas. A camada 1, que é a K, e a camada 2, que é a L. Na camada 1 eu tenho 2 elétrons. 1, 2. Na camada 2 eu tenho 2 elétrons desse e eu tenho mais 3 elétrons desse. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a camada mais distante do núcleo? A K ou a L? Exatamente, a K, ó. Perdão, a L. A L é a camada mais distante do núcleo, ó, mais distante do núcleo. Então, a L é a minha camada de valência, certo? Camada de valência é a camada mais externa do átomo. Tranquilo? Então, vamos seguindo aqui. Lembrando, né? Preenchimento. Primeira seta, terminou. Segunda seta, terminou. Terceira seta, terminou para cá. Quarta seta, vem para cá. Você sempre vai seguir a ponta de trás da seta e vai terminar na lança da seta. Beleza? Vai fazendo esse joguinho aqui, sempre na diagonal. Viram? Ó, novamente, para que serve a distribuição no spawn? É o diagrama que auxilia na distribuição da ordem crescente de energia para os níveis e subníveis de energia, tá? Então, à medida que eu vou abaixando aqui, vou seguindo essa ordem, eu vou aumentando o nível de energia daquela camada, daquele subnível. Viu? Como é que eu faço? Qual é a sequência que eu vou fazer para poder fazer o diagrama de Gauss-Pauli? Primeiro, você tem que fazer o diagrama de Pauli, ou seja, fazer isso daqui. Então, toda prova for fazer sobre esse assunto, pessoal, você faz esse diagrama de Pauli aqui. Tem gente, como eu, felizmente, ou felizmente, no seu, de tanto fazer já sabe isso aqui de cabeça. Então, não precisa nem desenhar na folha. Eu já faço mentalmente mesmo. Mas, para a prática, é só começar a fazer. Começa a fazer, que você pega na prática. Depois que eu fizer o diagrama, você vai olhar o número atômico do elemento na tabela periódica. Tá? Ou a questão vai lidar, como eu fiz no exemplo anterior do X. Eu disse que tinha 7 prótons, ou seja, o número atômico dele era 7. Se ele possui carga zero, então o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, como ele tinha 7 prótons, ele vai ter 7 elétrons. Aí você faz a distribuição eletrônica para 7 elétrons. Tá? Pessoal, seguinte, tem isso aqui, ó, fazer a distribuição energética e depois fazer a distribuição geométrica. Daqui a pouco eu vou explicar qual é a diferença, tá? Mas eu digo logo, essa distribuição que a gente fez é a distribuição energética, tá? A geométrica, já já eu mostro como é, tá? Sempre eu vou ter que fazer as duas? Não. Por quê? Vou adiantar um pouquinho, depois eu volto.
Você só vai poder fazer as geométricas, obrigatoriamente, depois do número 20. Antes do número 20, você só precisa fazer a distribuição energética, porque vai ser igual à distribuição geométrica, tá? Então, vamos voltar aqui para os exemplos, beleza? Ó, eu tenho um sódio que tem número atômico igual a 11. Como aqui não tem nenhuma carga, pessoal, então a carga dele é igual a zero. Como a carga dele é igual a zero, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, você tem 11 elétrons para distribuir aqui, ó. Aí você vai começar a distribuir. 1s2, 2s2, 2p6, 2, 4 mais 6, 10. Para 11, falta 1. Você coloca no 3s1. Daqui a pouco eu explico porque ficou do vermelho aqui, tá? Então, segundo exemplo, tem o magnésio que tem 12 prótons. Carga igual a zero. Então, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Perceba que de 11 para 12, aqui ao invés de ser 1, é 2, certo? O cloro que é 17. 1s2, então tem 17 elétrons, tá? 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 2, 4, 10, 12 mais 5, 17. Pessoal, isso daqui de vermelho que eu fiz, isso daqui é a camada de valência. Lembra lá? Camada de valência é a camada mais distante do núcleo. Está aqui o núcleo, está aqui a camada 1, a camada 2 e a camada 3. Essa camada 3 é a mais distante do núcleo. Aqui também, ó, mais distante do núcleo. E aqui também, ó, mais distante do núcleo. Certo? Então, essa aqui de vermelho são as camadas de valência para cada um deles. E essa distribuição que eu fiz foi a distribuição energética. E como todos eles são menor do que 20, então a distribuição energética é igual à distribuição geométrica. Tá? Mas por que eu estou botando isso na tecla direto? Por causa do seguinte, pessoal. Ó, a distribuição energética vai nos dizer apenas qual é o subnível mais energético. A distribuição geométrica vai nos dizer qual é a camada de valência, ou seja, qual é a camada mais distante do núcleo. Para que isso? Quando a gente for entrar mesmo no assunto de ligações químicas, identificar qual é a iônica, qual valente e a metálica, com a distribuição geométrica, a gente consegue prever, pessoal, qual tipo de ligação aquele átomo vai fazer. Tranquilo? Então, isso vai nos ajudar bastante em previsões de questão de prova, tá? Então, ó, eu tenho um exemplo do cálcio, que ele tem 20 prótons, carga igual a zero, então 20 prótons igual a 20 elétrons. Se tem 20 elétrons, você faz a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, que está 18, mais 2 elétrons aqui de cima, 20. Então, ele tem 20 elétrons, a distribuição dele é aqui. A camada de valência dele é mais distante, então é a 4. Olha o que eu coloquei aqui. Depois do número atômico 20, teremos que fazer as duas distribuições. Quais são as duas? A energética e a geométrica. Pessoal, a energética é aquela que você faz na diagonal, tá? A que a gente fez no primeiro exemplo do X lá. Então, vamos pegar o titânio como exemplo. Ele tem 22 prótons, então é maior que 20, então tem que fazer as duas. De novo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Esse daqui é meu subnível mais energético, tá? Por isso que essa aqui é a distribuição energética. Aí eu vou ter que fazer a distribuição geométrica para poder saber a camada de valência. Por quê? Ora, como é que eu estou na camada 3 e dentro da camada 3 eu vou ter uma camada 4? E pode isso? Pode não. Pode não. É como se dentro de uma rua, que é a rua 3, eu tivesse outra rua, que é a rua 4. Olha que confusão da gota. Então, para você desfazer essa confusão, você inverte o último daqui com esse 4. Tá? Então, você vai inverter a posição. Ó. O 4 não estava aqui, na geométrica ele tem que vir para o final. O 3 não estava no final, ele tem que vir para o 3. Por quê?
Na geométrica, eu vou ter todas as camadas perto. A 1 perto da 1, só tem ela mesmo. A 2 perto da 2. A 3, todos que tem 3 tem que estar juntinho. Como não estava aqui, ó, tem que estar juntinho. E a 4, que só tem ela, fica só. Por que a geométrica me dá a camada de valência? Por quê? Se eu fosse dizer que a camada de valência pela distribuição energética seria essa daqui, ó, que está errada. A camada 3 não é a camada de valência. Qual é a camada de valência? Né? A mais distante? Então, a mais distante aqui é a 4. Então, por isso você tem que inverter esse eixo de posição e por isso tem que fazer, depois do 20, a distribuição geométrica. Por que depois do 20? É muito porquê, mas é muita resposta também. Ó, depois do 20, pessoal, depois do 20, você começa a usar o subnível D. Antes do 20, você não utiliza o subnível V. Pode olhar, pode fazer do 1 até o 20, já está feito aqui. Ó. Você nunca vai usar o D. Depois do D, depois do 20, perdão, você vai começar a usar o D e vai começar a acontecer isso daqui. Ó. Vai ficar o 4 entre esses dois. Tá? Entre o P e entre o D. Então, você faz a energética para descobrir isso aqui e depois faz a geométrica, que é substituir esse de hoje local. Depois que você fizer a geométrica, você vai saber qual é a camada de valência, que é a 4s2. Tranquilo? Então, por hoje foi só, galera. Essa parte foi só a introdução. Vocês têm que treinar distribuição eletrônica, certo? Vou colocar uns exercícios também para a gente treinar, respondendo também nas próximas aulas, porque é a partir dele, pessoal, a partir dos exercícios que a gente consegue treinar a distribuição eletrônica. Não tem para onde correr, certo? Só decorar o diagrama de Linus-Pauling. Primeiro que decorar não se adianta de nada, tranquilo? Você tem que aprender, certo? Só aprender o diagrama de Linus-Pauling não serve de nada se eu não souber botar em prática. Se eu errar a distribuição na diagonal, por exemplo, tá? Então, bons estudos e qualquer dúvida, toma as ordens. Abraço, tchau, tchau.